wondervoice.com. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Escuta, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo santo evangelho anunciado, nos sejam perdoados os nossos pecados. Amém. É interessante, não é? Jesus, ele é bem firme, meio que para dar uma sacudidela nas pessoas, na gente. Isso acontece conosco, em nossa vida, porque acredite, Jesus está no meio de nós, e Deus está presente em nossa vida. Cada um de nós é importante para Ele, e quando eu digo cada um de nós, é todos, não só aqui. Agora, até que ponto a gente também se coloca nesta posição? Como na primeira leitura, Jeremias, o livro do profeta Jeremias vai dizer: Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir, numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua vitória. Tem pessoas que conhecem essa música, não é? Quem é que conhece essa música? Levante o braço. Eu. Muita gente não, né? Mas isso faz parte da vida da gente. Está aqui na primeira leitura, ele dizendo, e ele reclamando. Às vezes eu vejo gente aqui que chega para mim e diz: Padre, eu me desanimo com a igreja, porque no meio do grupo sempre tem picuinha, porque tanta coisa. A gente espera que na casa de Deus tudo seja amor, mas a gente encontra justamente o contrário. Tem gente que diz assim: na educação é onde tem mais gente grosseira, deveria ser o contrário. Na saúde
é onde tem mais gente desleixada. Deveria ser o contrário. É assim? Hein, Sandra? Não? Não, nem tanto, né? Mas quando eu estudei enfermagem, a professora me ensinava, não sei se hoje em dia ensinam isso, a gente a andar sem fazer barulho. Para que a gente, quando estivesse caminhando no hospital à noite, não fizesse barulho. Tem certas coisas que parecem pequenas, mas que são preciosas. Juntando tudo, compõe aquilo que a gente deve ser. Então Jeremias, na primeira leitura, ele vai reclamar também da vida que ele está levando, porque quando a gente resolve atender o chamado de Deus, não é viver só de brisa, não. Muito pelo contrário. A gente deixa muita coisa, muito conforto, quando a gente atende Jesus. Mas quando a gente atende a gente mesmo e diz que é Jesus, aí tudo é confortável para a gente. A gente faz de conta, a gente cria um Deus segundo os nossos costumes, nossos gostos. Mas quando a gente atende o chamado de Deus, a gente vai ter tristezas, dificuldades, atribulações. Mesmo assim ele diz: coragem, eu venci. E quem está em Cristo Jesus vence com Ele e por Ele, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Então, quando a gente diz seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, como na canção, é uma luta desigual mesmo. A vitória tem que ser de Jesus. Ontem celebramos o martírio de João Batista. E João Batista foi aquele que disse: é necessário que ele cresça, que eu diminua para que ele cresça. Então, quando a gente atende o chamado de Deus, é necessário que a gente diminua e que ele cresça em nós. Do contrário, a gente não atendeu o chamado de Deus, não foi de Deus, não. Quando é o chamado de Deus e a gente atende, ele cresce em nós. E quando ele cresce em nós, a gente é luz para o mundo. E quando é luz para o mundo, a gente se contrapõe a muitas coisas que existem no mundo. Quem é de Deus se contrapõe. Quer ver uma coisa que se contrapõe à dinâmica do mundo? Enquanto a gente vê nesse tempo a desigualdade social ficar escancarada, porque está, né? Ficou mais claro ainda a desigualdade. Ficou mais claro ainda quem é de Deus e quem não é. Quem é corrupto, quem não é. Ficou mais claro. Mas não digo em termos do plano alto só, não. Eu digo em termos de todos. E ficou mais claro também os filhos e filhas de Deus. Porque é tão interessante, né? As ações que as pessoas estão fazendo em benefício dos outros que precisam. É impressionante a criatividade e a alegria, às vezes, de pessoas jovens ou pessoas adultas, em servir ao outro, em olhar o outro necessitado. Isso gera dificuldades, isso gera tribulações, mas não impede as dificuldades. Se você tiver a fé que nem um grão de mostarda, você dirá a essa montanha: afasta-te daqui. Não é verdade? É uma linguagem figurada, mas são as montanhas das dificuldades que a gente coloca diante da gente para ir de encontro ao outro. E os servos de Deus, aqueles que atendem ao chamado de Deus, foram seduzidos por Ele. Quem é seduzido por Deus não se arrepende, porque a vitória dele é a nossa alegria. A gente encontra a verdadeira vida. Aí vem Pedro hoje, né? E Jesus está dizendo aquilo que é a sua missão. Ele foi enviado pelo Pai para vir nos salvar. E para a salvação dos homens, da humanidade, era necessário que ele fosse a Jerusalém. E Jerusalém não significa apenas aí uma cidade, significa um estado de coisas, o centro da fé. É no centro da fé, no coração do homem, na Jerusalém do homem, que Jesus vai se entregar, vai morrer, vai ser crucificado por nós. Está aqui escrito
pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os mestres da lei. Essas pessoas são pessoas que guardam, ou deveriam guardar, o depósito da fé, né? O conhecimento, e encaminham o povo nesse ritmo também. Mas eles criaram o seu próprio Deus. Há uma tendência no ser humano a deixar Deus de lado e a criar o seu próprio Deus, aquele que me conforta, aquele que corresponde às minhas expectativas, não aquele que me desafia. E Deus desafia a cada dia, a cada um de nós. Então, quando de repente Deus vem, Ele é morto, crucificado, sofrer. Ele começou a falar aos discípulos o que é que ele ia sofrer por conta de atender ao chamado do Pai. E aí Pedro vem e diz, com todo carinho, sabe, com todo cuidado: de jeito nenhum, Senhor, que isso jamais te aconteça. E aí o que é que Jesus diz? Jesus, que num outro momento diz a Pedro: tu és Pedro, Simão, filho de Jonas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora ele vai dizer: afasta-te de mim, Satanás. É pesado, não é? Há alguém que você dedica carinho e está preocupado em receber essa resposta: afasta de mim, Satanás. Agora ele diz por quê? Porque não pensas as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Então, o Satanás que ele está dizendo é a atitude de Pedro. Ele não está chamando ele de coisa ruim, mas está dizendo para ele e para nós que todas as vezes que a gente quer que Deus faça os nossos desejos e não quer fazer os desejos de Deus, a gente pensa as coisas dos homens e não as coisas de Deus. E ele diz no Evangelho, interessante como é o Espírito Santo, né? Eu passei um tempão nessa frase que diz aqui: todo aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Várias vezes eu interpretei aqui, falei para vocês: tome a sua cruz e me siga, dizendo a vocês e a mim mesmo que era para pegar a nossa vida, as nossas cruzes, as nossas dores, as nossas dificuldades e seguisse Jesus. Mas o Espírito Santo me disse hoje, aqui e agora, quando eu li, que não é bem assim não, Padre Gustavo. Tomar a sua cruz não é pegar as dificuldades que a gente tem e seguir Jesus, não. É preciso que a gente tome a cruz da gente, ou seja, a nossa parte no Calvário de Cristo. Sabe? Não é a nossa vida, as nossas coisas, as nossas dores. É a dor de Cristo. A dor de Cristo é o desejo ardente de que essa humanidade viva o amor. E que muitas vezes a gente não tem. A gente está se tornando frio. Vejam como esse tempo está, Deus está nos falando. Nós estamos nos tornando frios demais. Há tanta dor e a gente está se acostumando. E não é só agora, é sempre. A gente escuta no noticiário que tantas meninas foram estupradas e a gente escuta. A gente escuta tantas crianças foram abortadas e a gente escuta. A gente escuta que tantas pessoas foram assassinadas, tantas mulheres foram espancadas, não é? E a gente escuta. A gente escuta há muito tempo que há muita gente passando fome, e a gente escuta. A gente escuta há muito tempo tantas coisas que estão acontecendo em nosso mundo, e a gente escuta: mas Padre, eu vou viver angustiado. É isso que Jesus está querendo de mim, que eu viva angustiado, angustiada.
Ou será que Ele agora quer que eu caia num buraco? Porque quando a gente vai, muitas vezes a gente pensa assim, né? Se a gente for ajudar ao outro, a gente termina indo para um buraco mais fundo. Muita gente não acha assim? Mas quando a gente vai ao encontro do outro, a gente descobre o tesouro. O reino dos céus é como um homem que achou um campo que tinha uma pedra preciosa ali. E aí vendeu tudo que tinha. Como diz aqui no Evangelho, quem quiser salvar sua vida, renuncie a si mesmo. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Parece um paradoxo, é uma coisa sem sentido. Mas faz todo sentido. A gente só consegue se sentir vivo verdadeiramente quando a gente deixa de lado e se abre para Deus, para aquilo que Deus tem a construir em nós. Então, meus queridos e queridas, como na segunda leitura, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar, de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Que a nossa vida possa ser uma busca em fazer a vontade de Deus. Sabemos que há dificuldades. Estamos num mês vocacional. Cada um de nós, em determinado momento da nossa vida, é chamada a uma vocação. Em etapas da nossa vida. Nada é perdido, né, Tony? Quando a gente aceita o chamado de Deus. Nada é perdido. Eu estava aqui numa realidade, agora eu deixei essa realidade, mas aquela realidade foi chamada de Deus, eu atendi. Deus me chama para outras coisas, me chama. Não é verdade assim? A gente está num grupo e eu mesmo passei um tempo como dirigente do grupo de jovem. Até o padre ficou meio com raiva de mim quando eu saí, porque ele achava que somente eu poderia sustentar aquele grupo de jovem. Mas chegou um tempo em que eu disse, não, eu preciso participar de um grupo de adultos. E aí fui para o grupo de liturgia. É uma outra realidade. E aí a minha vida e a vida de todos nós vai sendo um chamado que a gente precisa atender, como Maria, nossa mãe, atende. Eis aqui a serva do Senhor, o servo do Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer da minha vida a tua vontade. Pois somente assim eu serei feliz. Vejam, minha gente, não se desanimem. Eu digo isso como alguém que muitas vezes desanima. Eu já cheguei a um ponto, às vezes, aqui, eu estou muito feliz com todos, desde o início. Mas sempre há dificuldades, não é? A gente sempre tem tristezas. Quando alguém fere a gente e desrespeita, eu espero que nunca eu tenha feito isso com um de vocês. Mas a gente eu já cheguei até a pensar em renunciar, acredita? A paróquia. Mas é um esperneio da gente. Sabe? A gente diz, a gente fica com vários pensamentos. Isso é o mal, aquilo que divide, sabe? Sai para longe, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus, tu pensas as coisas dos homens. Mas aí, de repente, Jesus faz a gente ver aquilo que eu já disse aqui. Eu não estou aqui para servir a vocês. Eu estou aqui para servir Jesus Cristo, na pessoa de vocês. Com o que eu tenho? Com o que eu tenho. Eu já pensei, eu digo, eu vou parar de sorrir, eu vou parar de abraçar, eu vou parar de cumprimentar. A pandemia até fez isso, né? A gente não se cumprimenta, a gente não se abraça, mas
eu não consigo deixar de dar o sorriso. Sorriso. Já houve até quem pensasse que, bom, outras coisas. As pessoas pensam de tudo, né? Aquilo que querem. Mas a gente vai deixar de ser a gente mesmo? Não. A gente tem que aprender, e aprendendo a se relacionar com os outros e com as coisas. É diferente. Porque quando você serve a Jesus Cristo, você tem que ser sinal da presença dele. Não se achar mais importante porque você agora é representante de Cristo. Porque você tem que olhar todos os outros como representantes de Cristo. Se eu falo de Jesus para vocês, vocês falam de Jesus para mim. Todas as vezes que eu chego aqui, nessa pandemia que venho celebrar, que eu estava ansioso, passei 4 meses sem estar aqui nesse altar, sem estar diante de vocês, mas tudo isso eu entreguei a Jesus, porque para mim ser padre é precioso, é uma alegria, é um presente de Deus na minha vida. Quando chego aqui, que vejo a cada dia alguém novo, eu sempre digo, né, eu tenho dito ultimamente, fulano, cicrano, digo, não vou nem dizer ninguém, mas vou dizer sim, eu vi Vicky hoje. Vicky, saiba pessoalmente já, que durante todo esse tempo da tua dor, a minha amizade, sabe, minhas orações estiveram presentes a ti, sabe? E acho que viver comunidade é isso, é a gente poder, de repente, quando alguém diz, padre, tem uma pessoa aqui ao lado, como Camila. Eu fiquei arrepiado quando soube, está aqui ao lado, bem ao lado, alguém que precisa da gente, da comunidade, né? E todos tinham tudo em comum e não haviam necessitados entre eles. Vejam como eles se amam. Então vocês também falam de Deus para mim. Quando o Cláudio vai lá na casa do pessoal que está fazendo quimioterapia e tudo mais, que traz as notícias, fala de Deus para mim, para dizer, olha padre, você precisa também ir lá ver. Entende? Quando as pessoas atendem a um chamado de Deus, elas carregam a cruz de Cristo. O Espírito Santo me diz hoje, não é a cruz da gente. As nossas dificuldades, claro, se unem à dificuldade de Jesus, ao sofrimento de Cristo. Mas tem que ser os nossos sofrimentos por causa do chamado de Deus. Não é os nossos sofrimentos por causa dos nossos pecados, das nossas faltas, mas sim os nossos sofrimentos por conta do sofrimento de Cristo, por amor a Ele. Cada vez que você tiver uma dificuldade na vida, porque você atendeu o chamado de Deus, mesmo na sua casa, e principalmente na sua casa, no dia a dia, nós somos sacerdotes em nossa casa. Porque quando a gente é batizado para reviver as 3 realidades de Jesus: sacerdote, profeta e rei. E viver aonde? Viver no mundo, não é? O Deus que nos criou, nos quis, nos consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Forest.com